Tá bom. Obrigada, Eduardo, por você ter aceitado o convite de participar aqui com a Por gente. nada. Obrigada, Ricardo, que conseguiu entrar ao vivo. Se mais alguém conseguir entrar, a gente vai permitindo, né, entrada aos poucos. O convidado de hoje, então, é Eduardo Matos. Só para dar um resumo da trajetória dele, que vai completar aí depois. Ele foi meu gestor durante o programa Trainee que eu fiz em vendas em Dubai, no ano de 2022. E uma coisa interessante é que o Eduardo também foi trainee na época da Magnesita, alguns anos atrás, poucos anos atrás. E ele começou essa 6 carreira meses atrás. 6 meses atrás. E ele começou sua carreira internacional no final de 2011, quando ele mudou para o Equador, para trabalhar lá como coordenador de vendas. Depois disso, de algum tempo, ele mudou para o Oriente Médio para ficar como responsável de vendas de algumas regiões. Então, no início foi Oriente Médio, depois mudou para incluir Índia e Paquistão, depois mudou de novo para a região de CIS, Índia e Sri Lanka, incluindo aí o Oriente Médio. E em 2017, ele se tornou diretor de vendas dessa mesma região. Em 2018, ele foi para a Holanda para ser diretor global de vendas, não de vendas, desculpa, de vendas e resales, né? De material Era, reciclado. era de vendas e também de sourcing, né? Que eu era responsável por trazer também matéria-prima. Entendi. Procurement, então, né? Era antes do procurement, né? Era porque como você fala de uma coisa que não está tão desenvolvida, você tinha Uhum, que desenvolver as fontes, procurar, buscar, para depois aí o procurement entrar e comprar. entendi. Beleza. E aí, depois disso, depois de 2 anos na Holanda, que foi onde ele trabalhou com essa questão do reciclado, ele voltou para o Oriente Médio, para Dubai, para ser responsável como diretor de vendas de aço do Oeste Asiático e África. Então, Eduardo, tem alguma coisa que você quer complementar nessa descrição longa? Ou foi tudo? É isso aí, Bruna. E muito obrigado pela oportunidade. Sempre bom conversar com você. Ótimo. Quer se apresentar um pouquinho para a gente? E aí depois eu vou para as perguntas que já estão pré-selecionadas? Tá. Bem, você já falou meu nome, já falou onde eu trabalho. Além disso, eu sou brasileiro, nasci em São Paulo, criado na Bahia. Eu sou formado em Direito pela Católica de Salvador. Eu quase concluí um curso de administração na Federal da Bahia. E lá eu trabalhei na empresa Júnior, que eu acho que foi a experiência mais importante da minha vida universitária, que foi esse tempo na empresa Júnior de administração da Federal. Quando eu terminei o curso de Direito, eu saí procurando programas trainee, e na época o da Magnesita foi um dos poucos que aceitou que alguém formado em Direito pudesse trabalhar com a área comercial de vendas. Então, foi aí que eu acabei mudando para Belo Horizonte e comecei a trabalhar com refratário, né? Antes do programa trainee eu não fazia nem a menor ideia do que era empresa, o que era refratário. Então, acho que só isso para complementar. E um ponto também, questão de línguas, até entrar na empresa, assim, tinha um inglês de curso de inglês, um espanhol assim, aquele espanhol empírico que o brasileiro às vezes acha que fala e não fala, e fui desenvolvendo as coisas depois de velho mesmo. Boa. É engraçado você falar isso, que eu tenho amizade com uma pessoa do Equador, e aí ela fala isso comigo, que dá para comunicar, mas assim, tá precisando melhorar muito, porque a gente acha que o espanhol tá fluente, né? É, Não é bem assim. é, quando a primeira vez que eu fui na Argentina ainda, na época de faculdade, eu fui com meus pais e eu achava que você ia enrolando a língua e falando caminhón, seleción, você conseguia. E, na verdade, se atrapalha, né? Se você falar português, é mais fácil para alguém te entender do que você tentar inventar uma língua, né? Sim, e às vezes indo devagar, né? Mas você conseguiu desenvolver o espanhol na época que você morou lá no Equador? Consegui, assim, antes de mudar para lá, o meu escopo era fazer oferta comercial. E aí, quando eu Uhum, fazia oferta comercial, qual que era a diferença que eu tinha, assim? Eu era novo, não conhecia nada de produto, não tinha um background técnico, uhum, mas eu tinha um conhecimento de línguas maior do que as pessoas que faziam as ofertas. Porque eram entendi. pessoas muito experientes, que conheciam de fabricação, conheciam de produto, mas que assim, se olhava uma coisa falando hi, hello, que seja, já ficava com medo.
E Entendi. aí, assim, eu não sabia, mas por não ter medo, acabava que ficava comigo. Então eu comecei a fazer as ofertas em espanhol, aí como eu gostava de ler, eu conseguia entender, ler em espanhol, comecei já a escrever alguma coisa. Aí eu fui morar no Equador, e assim, lendo bastante, conversando bastante, eu acabei aprendendo. E até hoje, assim, eu consigo, não é um espanhol perfeito, mas é um Uhum, espanhol que, assim, você passa por fluente, você consegue, eu consigo participar de uma reunião, ler não tem problema algum, acho que qualquer brasileiro também consegue ler espanhol com alguma facilidade, só escrever que tem que pensar um pouquinho, né? Que isso aí você uhum, perde a fluência, não sai correto. sim, entendi. É. E antes de você, assim, no início da sua carreira, você já tinha pensado em ir para o exterior, ter a sua carreira no exterior, ou foi algo que foi acontecendo? Bruno, é difícil dizer, porque quando eu entrei na faculdade, eu não sabia direito o que, que eu queria fazer. Então eu fiz sociologia, eu queria ser professor de sociologia, e fiz direito na particular só porque eu fiquei com medo de não passar na federal. E Uhum. aí, aquelas coisas de greve de universidade pública, na época que eu fui entrar, a UFBA ficou de greve, acabei que comecei o curso de Direito e de Sociologia foi demorando para começar, e eu acabei perdendo o interesse. Quando você estuda Direito, você não tem muito como pensar numa carreira internacional, porque não dá, muito difícil. Tem muita limitação, né, para você conseguir exercer a profissão. E aí, assim, só quando eu fui trabalhar na empresa júnior, com a administração, que eu vi que existia esse mundo da gestão. E aí eu sempre fui fascinado por culturas diferentes, por poder comunicar com pessoas diferentes, assim. Eu não sei muito como é que é em São Paulo, no caso do Ricardo do Rio, ou você em Minas, mas lá em Salvador a gente recebe estrangeiro, a gente fica muito curioso, sabe? Fica querendo saber de onde você vem, fica todo mundo interessado. Então isso me fascinava um pouco. Mas era uma coisa sempre distante. Quando eu entrei na Magnesita, que hoje é a RHI Magnesita, era uma empresa que estava querendo se internacionalizar. Só Uhum. que esse querendo tinha muitas limitações, você tinha problemas assim. Os brasileiros, sim, da minha geração, e aí você pega uma geração para trás, que era quem estava no mercado, quem estava liderando, não fala inglês. Então, assim, imagina você conseguir ter um projeto de internacionalizar uma empresa, sendo que você tem dificuldade de achar pessoas que possam se comunicar. Aham. Então, assim, eu tinha vontade, era um tema que me fascinava, mas não era algo muito factível. E aí, quando eu entrei na Magnesita, pela questão do momento da empresa e do que eu já tinha de conhecimento, de experiência, acabou que a coisa combinou bem. Então, para o Equador foi uma questão de já estar trabalhando na época com o diretor comercial da região e ele tinha confiança em mim. E aí, quando veio a oportunidade de vir para Dubai, foi também aquela coisa, pô, temos que montar uma equipe em Dubai. A gente não tem muita gente que fala inglês que pode ir, sabe? Então, assim, queira ou não, você já sai na frente por causa disso. Na época, nem o diretor falava inglês direito. A empresa, inclusive, investiu no cara de pagar curso de inglês para que ele pudesse exercer o trabalho dele, entendeu? Entendi. É, faz sentido. E essa mudança, né, para Dubai depois também foi nessa ideia da empresa de internacionalização ou já tinha passado da fase? Não, aí, então, a magnesita, e aí eu vou estar falando algumas coisas que eu não sei quão corretas estão, porque são coisas até de antes de eu entrar na empresa. Mas era uma empresa que foi comprada, era uma empresa familiar, foi comprada por um grupo de private equity, que era o GP, e o GP queria transformar a Magnesita na maior empresa de refratários do mundo. Qual que era o caminho para um grupo de private equity? Através de fusão e aquisição. Então, eles compraram a Uhum. Magnesita, isso deve ter sido por volta de, sei lá, 2007, que seja. E aí, quando foi 2008, ou assim, um ano depois, 2 anos depois, então talvez um pouquinho antes de 2007, eles pegaram e compraram a LWB, que era uma empresa europeia barra americana, já internacional, e que era mais ou menos do tamanho da Magnesita. Isso tudo foi feito antes da crise de 2009. E aí, quando essa crise de 2008, 2009 bateu, a empresa que estava num momento de expansão ficou super endividada
e tendo que repensar assim, o que ia fazer. Então, assim, esse era o momento da empresa. Aí a gente está entrando, não só eu, mas os trainees que entraram mais ou menos nessa época. Você entra como trainee, você tem um plano de desenvolvimento, um programa de um ano e meio, que alguém vai te dar qualificação, você vai ver as coisas. No nosso caso, depois de, sei lá, 4 meses, a direção da empresa falou assim: olha, a gente vai ter que fazer corte de pessoal, mas a gente vai manter os trainees e vocês vão ter que assumir responsabilidades. E aí, assim, foi assim que a coisa começou a desenvolver. Acabou o programa trainee meio de supetão e a empresa buscava diversificar os mercados. A gente era muito forte já na América do Sul. Com a LWB, a gente começou a ter uma presença na Europa e nos Estados Unidos, alguma coisa na Ásia, mas foi contratada uma consultoria e existia um buraco ali no mercado do Oriente Médio, África, Rússia, as ex-repúblicas soviéticas. Então, a indicação desses consultores era que a gente tinha que ter presença, e a presença seria primeiro através do escritório, o escritório de vendas, e quando esse escritório de vendas foi aberto, acho que assim, eu fui o primeiro contratado de Dubai. Ainda que eu tenha vindo com um grupo, assim, no final eu fui o primeiro que a gente contratou, deu visto. E nessa época não tinha muita informação, sabe, sobre nada. Era um negócio meio cowboy. Tipo, vai fazer um escritório em Dubai. Aí, para você ter uma ideia, o diretor que não falava inglês direito, conversando com consultores que tinham que abrir a empresa e não falavam português. E aí a coisa não saía, porque para você abrir uma empresa você precisava de uma conta bancária, para você abrir uma conta bancária você precisava ter empresa aberta, tipo ter seu NPJ aberto. E aí só quando esse grupo chegou aqui que foi, pô, peraí, você precisa da conta bancária, mas o outro precisava aquela coisa de ovo ou galinha. E aí foi que as pessoas sentaram e conversaram, falaram, olha, a gente quer abrir a empresa não precisa da conta bancária. Aí o banco falou, não, beleza, eu abro a conta bancária, mas não é operativa, é um número. Aí você vai, abre a empresa, aí você volta para cá e ativa a conta. Então, assim, isso também ensinou ali que às vezes a gente fica de longe pesquisando as coisas no computador ou conversando e tem problemas que são muito simples, mas que você só vai conseguir resolver na hora que você senta e conversa. E entende de fato qual que é o problema, expõe para as partes o que você está sofrendo para a pessoa poder te ajudar. E aí acho que assim o mais importante nesse sentido é você conseguir comunicar, né? Conseguir conversar, entender, sentir. Sim. E às vezes nem tudo dá para substituir no online, né? Tem que ser pessoalmente. Muitas culturas. Então, hoje até que assim, a gente mudou muito, né? Depois da pandemia, a gente tem muita coisa online para tudo. O mercado mudou completamente. Eu faço reunião com o cliente online, mas a cultura daqui da região é uma cultura que é muito oral e numa Uhum. época que você não tinha esse tipo de facilidade. Eu lembro que quando a gente mudou para cá, a gente usava Skype, mas era o Skype para ligar. Você não usava o Skype para fazer chamada de vídeo, não funcionava direito, sabe? Hoje em dia não, você tem streaming, você tem diversas plataformas, né? É outra Sim, realidade já. exato. E falando em realidade diferente, você está falando um caso, né, de Dubai de 10 anos atrás. E eu não sei se o pessoal que está aqui assistindo conhece Dubai, mas é um lugar que cresceu muito, a região em si, né, o Oriente Médio. Cresceu muito e muda muito rápido. Toda vez, assim, de 2 em 2 anos, as ruas são diferentes, está tudo muito diferente. Como que foi para você chegar nesse lugar em desenvolvimento e se adaptar ali, morar, né, com a sua família? Sua família já tinha ido junto desde o início, né? Na época, minha família era só a minha esposa Uhum. e ela foi comigo desde esse momento. A gente casou, na verdade, para vir, porque na época você não podia morar junto se você não. Como é que funciona em Dubai? A empresa é o seu sponsor e aí você vira sponsor dos seus dependentes. Uhum. Só que se você não tiver um vínculo familiar, você não consegue ser sponsor. Então, no caso, a gente era noivo, a gente casou para ela poder vir também. E antes de vir para cá, eu já tinha, assim, eu assumi a posição antes de estar morando em Dubai. Eu Uhum. fiquei negociando o meu contrato para mudar para Dubai enquanto eu já atuava, sabe? E aí acabava que eu ficava mais ou menos 3 semanas na região, 3 semanas no Brasil.
E na época, o principal mercado que a gente queria atacar e que a gente estava abrindo era o mercado do Irã. Então, assim, eu não tinha passado muito tempo em Dubai antes, não tinha pesquisado muita coisa também, acho que quase nada, mas eu já estava indo para a Arábia Saudita, Jordânia, Omã, e todos os lugares eram assim, eram lugares, né? Mas muito diferentes. E Dubai acaba que é um lugar mais familiar, assim. Você tem muita gente de tudo que é lugar, então é um lugar mais fácil de você adaptar. Você não tem aquela coisa de que você vive numa bolha, que você é o único corpo estranho. Por exemplo, você hoje mora na Índia, você é um corpo estranho. Você não é brasileiro aí, tem pouquíssimos brasileiros, tem mais estrangeiros, mas é uma coisa pulverizada. Que em Hum, Dubai não, todo mundo é estrangeiro e exato. qualquer nacionalidade maior, assim, que tem mais nacionais como a brasileira, você vai achar um grupo de alguns milhares de pessoas e aí você Hum, acha os produtos. Então, assim, é um lugar muito fácil. 10 anos atrás era diferente? Era, mas ainda assim era muito bom, porque sempre foi muito seguro, o inglês sempre foi usado em toda parte, a infraestrutura sempre funcionou bem. O que mudava era que esses elementos da cultura islâmica, eles eram mais fortes. hum, Então, hoje, por exemplo, a gente está no mês do Ramadão, mês sagrado. É um mês de jejum. Eles jejuam do nascer do sol até o pôr do sol. E jejuar também inclui fumar cigarro, inclui beber água, inclui mentir, inclui sexo, inclui, assim, é um período que eles têm que se abster de várias coisas. E nessa época, em Dubai, por exemplo, você não podia comer em público. Você tinha vários lugares que simplesmente fechavam. Se você fosse pego tomando uma água, alguma coisa assim, você podia estar sujeito a algum tipo de sanção, ou mesmo de alguém resmungar com você. Assim, e hoje isso já não existe. Mas assim, também não é nada que você não. Assim, são desconfortos pequenos, sabe? Acho que qualquer um aqui, todo mundo que está nesse call é brasileiro. É, o Brasil é tão difícil, às vezes, de você fazer as coisas, assim, não de viver, mas de você resolver algum problema, se você tiver que abrir uma empresa, se tiver que conseguir um documento, que quando você chega em Dubai, realmente chama atenção como a vida é mais fácil. entendi. Faz sentido. E de mudança cultural, você sentiu que, tá, você comentou algumas coisas, né, dessa questão da facilidade e tal, mas em trabalhar com culturas diferentes, né, já que é tão diversificado, tantas nacionalidades, na época no escritório já tinha nacionalidades diferentes, ou era só vocês, os brasileiros, chegando? Como é que foi essa adaptação da cultura? Não, quando a gente veio, eram só brasileiros, mas era uma quantidade pequena que deveria contratar mão de obra local. Entendi. É, e o local aqui não quer dizer o emarate, o árabe, quer dizer o expatriado que geralmente compõe a força de trabalho, que é indiano, é egípcio, jordaniano. Bruna, quando eu morava no Brasil, meu último escopo eu já atendia Equador, Cuba e Trinidad e Tobago. Mesmo que fossem países que estão ali na América Latina, não sei nem se a gente chama Trinidad e Tobago de América Latina, não sei porque fala inglês, mas são já diferentes do Brasil, já é uma cultura diferente. Uhum, Depois, antes de mudar para Dubai, eu já tinha viajado para os países que eu mencionei antes, árabes, o Irã, que é persa, já tinha ido no Cazaquistão, então você já tinha visto muitos países diferentes, e eu tenho uma abordagem de, assim, como se você estivesse assistindo um filme, que você não interfere. Então uhum, eu vejo muito, eu tento escutar, tento assistir, tento ler sobre. E aí quando você tá naquela realidade, você não, assim, você não se choca. Porque eu entendi. acho que o mais importante é isso, é você entender que os costumes são diferentes, as crenças são diferentes, não tem melhor, não tem pior, tem diferente. E tentar entender que, assim, mesmo que aquilo ali te agrida de alguma forma, não é a sua realidade, é a realidade dele que você não vai mudar. E se você quer ter sucesso lidando com essas pessoas, você tem que saber conviver com essas pessoas. Imagina se alguém vai na sua casa e chegando na sua casa a pessoa não respeita quais são as regras da sua casa. Não vai dar certo, né? Exatamente. É.
Eu tô vendo aqui que a reunião vai finalizar em 10 minutos, então enquanto a gente vai conversando, eu vou abrir outro link e mando para vocês e faço 2 vídeos. Mas eu tinha anotado aqui para te perguntar, Eduardo, em relação a características do profissional. Porque, assim, você falando aqui agora com a gente, né, e eu já te conheço há algum tempo, dá para ver que você é uma pessoa muito adaptável. Que realmente, né, não é fácil você ir para o Irã e conseguir fazer um negócio, conversar, lidar ali, né, atingir o objetivo proposto como vendedor e tantos outros países tão diferentes. Você acha que tem alguma característica que o profissional, para conseguir trabalhar nessa região específica, o Oriente Médio, a África, que esse profissional tem que ter para ter sucesso na região? Pelo menos sofrer menos, né? Tipo assim, adaptar mais fácil na região. Bruno, eu acho que sofrer é uma palavra muito forte, porque, assim, eu vejo estar aqui como um privilégio. É um lugar muito bom. É claro que existem talvez lugares que você possa considerar melhor ou lugares piores, mas assim, se você fizer uma escala, vai estar, né, entre os melhores lugares do mundo para se viver, especificamente Dubai, né? Para você poder trabalhar numa região como essa, que no final é uma região que, por mais que tenha toda essa característica árabe, os Emirados são um país árabe, mas é muito misturado. Então, eu acho que o que você precisa ter é realmente a adaptabilidade, e uma coisa que o brasileiro tem é o jogo de cintura, de saber ler a situação e como se comportar. E aí, um outro ponto que eu acho que também é importante, é claro que a gente não tem que passar por cima dos nossos valores, mas a gente tem que entender que a gente estando em sociedades como essa está sujeito a coisas que talvez no Ocidente você não esteja. Então, uma das coisas que eu sempre converso, por exemplo, quando a gente já está no processo da seleção do programa trainee, estamos fazendo algumas entrevistas. Uma coisa que geralmente eu pergunto é, ó, você sendo mulher, você sabe que você pode ser tratada de, você não tem aqui não temos o problema de assédio sexual que a gente pode ter em outros lugares, acho que essa não é a questão, mas você pode ser maltratada por ser mulher. Como que você vai lidar com isso, sabe? Porque você também não pode brigar com o cliente. Eu lembro que a gente estava uma vez na Jordânia e estava com uma técnica, uma venezuelana, e o cara parou a reunião no meio para falar para ela: você sabe que você não serve para isso, né? Sabe que você não é para, você não tá, isso não é um trabalho para uma mulher. E ela não entendeu direito, sabe? O cara foi bem agressivo, assim, dentro do espaço dele, ele tratou ela muito educadamente. Ele estava querendo falar mais como um pai, sabe? Preocupado. Uhum, Era pelo menos assim, é como eu entendi. E na hora ela não entendeu direito, então ficou tudo bem, mas assim, essas situações você vai enfrentar. Uma outra coisa, assim, o brasileiro, aqui no, quando você vai para os Estados Unidos, Canadá, assim, uma das experiências que eu tive era, peraí, vou voltar mais um. tá. Brasil. Quando eu saí de Salvador para Minas Gerais, uma das coisas que acontecia muito eram as pessoas falando: nossa, você é baiano, mas você é gente boa. Isso, assim, incomodava muito, porque é um preconceito que a pessoa tem contra as pessoas do lugar que você vem, e por a pessoa achar que você não tem um. Você não tem. Que você acha que isso é um elogio, sabe? Mas na verdade isso machuca mais do que agrada. E quando eu fui para o Canadá fazer curso de inglês, falavam a mesma coisa: nossa, você é brasileiro, mas é gente boa. E isso também era muito chato, sabe? Quando Uhum, você chega aqui, não é uma questão tanto de nacionalidade, mas eles são muito preconceituosos. É uma sociedade que não tem muito problema em discriminar por gênero, por raça. Eles não se sentem, se você olha os anúncios de emprego, eles anunciam, olha, a gente está procurando uma mulher russa para fazer isso, ou procurando um homem filipino, ou um homem árabe. Então, assim, são coisas que na Europa você nem pode fazer. No uhum, Brasil, eu não sei como é que é a legislação, mas que aqui são completamente ok. E aí fica assim, tá, isso, o que que você vai fazer quanto a isso? Vai ter que aprender que em alguns momentos você não vai ser tratado como você gostaria, como você merece, mas se você está trabalhando com vendas, você tem que colocar um sorriso e, assim, tentar levar da melhor maneira possível, porque você não vai conseguir simplesmente mudar
aquela outra pessoa ali que está lidando contigo. Sim. E a pessoa vai continuar trabalhando naquela posição, né? Então, talvez você vai perder ali o cliente e não vai atingir o objetivo final, né, do seu cargo. Eu fiz aqui, gente, o outro link da reunião para a gente entrar e conseguir terminar o tempo que a gente Mas você acha que programou. ele corta, Bruno, na hora que acabar aqui? Você diz o vídeo? Corta. O tempo, sim. Ah, tá. Ele tira todo mundo. E aí vai acabar, tipo, do nada. Eu tô com medo da gente ficar. Tá, mas eu tenho que fazer o quê? Me explica aí. Eu só mandei o link aqui no chat. Vou parar a gravação Tá, aqui. E aí é só mudar para esse link. tá, mas eu não tô vendo nada no chat. Vocês estão